Tio Elder, ou Elder Guaste. Hoje eu vim aqui fazer um pequeno vídeo, um vídeo sucinto, com algumas dicas de viagem ao Peru. Alguns amigos, eu fiz essa viagem nesse período de férias desse ano, eu viajei no dia 31 de dezembro de 2020 e retornei no dia 17 de janeiro de 2022. E enquanto eu estava viajando e depois de ter retornado, alguns amigos haviam me pedido para passar algumas dicas ou falar mais como foi, porque eu só fiz algumas postagens, né, durante a viagem no Instagram, principalmente nos stories. Então eu resolvi trazer aqui quatro tópicos, na verdade, eu anotei aqui no meu caderno, que eu acho que são essenciais, pensando nesse contexto que nós nos encontramos hoje, de pandemia com o coronavírus. Então, eu espero que vocês gostem. Se você tiver criança, primo, sobrinho, filho, neto, aluno, aqui no meu canal eu conto histórias, faço mediação de leitura, então se for do seu interesse, se você quiser divulgar para alguém, eu também já te agradeço, ok? Então vamos lá. O primeiro tópico que eu coloquei aqui para conversar com vocês é a respeito da documentação. Nós sabemos que o Brasil, por fazer parte do Mercosul, não precisa de visto para entrar no Peru. Então antes era só você apresentar seu passaporte ou a sua carteira de identidade que você conseguia ingressar no país. Porém, agora com a pandemia do coronavírus, alguns documentos a mais se fazem necessários, além do seu documento de identificação, seja ele a identidade ou o passaporte. Eu utilizei o passaporte. Eu levei porque eu queria os carimbos. Então, são 3 documentos essenciais que você precisa ter para ingressar no Peru. Uma declaração jurada, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, é uma declaração do governo peruano que você preenche antes de viajar. Você precisa preenchê-la, imprimir ou tirar um print no celular. Eu fiz as duas coisas, eu printei e levei impresso, porque no seu embarque em São Paulo, você vai precisar mostrar essa declaração jurada. Se você não tiver, você não embarca. Lá na hora, eu viajei pela Latam. Eu vi que lá na hora, no dia do meu embarque, do meu voo, algumas pessoas não tinham, mas os comissários orientaram elas a entrarem ali na hora para preencher, para fazer o preenchimento virtual, e deu tudo certo. Eu já tinha feito porque eu já tinha lido o que precisaria. Então você precisa apresentar no seu embarque em São Paulo, e quando você chega a Lima, você apresenta na fila. Me foi cobrada essa declaração jurada enquanto eu estava na fila aguardando a imigração e depois quando eu fui passar pela imigração. Então a declaração jurada é o principal, na verdade, que você precisa ter para ingressar no Peru hoje. Depois, o certificado de vacinação é aquele emitido pelo aplicativo do SUS. Você pode emiti-lo, deixar salvo no seu celular ou também realizar a impressão. Eu salvei nos 3 idiomas, né, porque eu sou meio ansioso, então eu salvei em português, inglês e espanhol para não correr risco de nada. É muito importante, pessoal, que vocês tenham ele de fácil acesso no seu celular. Então eu printei e deixei no topo dos meus álbuns de imagens, porque você precisa apresentar para entrar em alguns lugares. Em Cusco, eu esqueci de falar, eu acho, que eu fiz a viagem meio a meio. Eu fiquei um período em Cusco e depois Lima. Eu fiz o percurso inverso. Geralmente as pessoas vão primeiro para Lima e depois para Cusco, mas como eu queria tirar logo riscado o meu caderno de desejos, o Machu Picchu, eu fui primeiro para Cusco e depois eu fui para Lima só para descansar, para relaxar mesmo, para preparar para o retorno das férias. Então você precisa ter esse certificado de vacinação para entrar nos lugares. Em Cusco, eu só precisei utilizá-lo 2 vezes. Foi na Inca Rail, que é a empresa que eu escolhi, né, para ir. Tem 2 empresas de trens, que eu acredito que todo mundo já saiba, né, que é a Peru Rail e a Inca Rail. Eu fui pela Inca Rail, porque eu achei que pro que eu queria era mais válido, que eu comprei um combo, né, de passagem de trem mais passagem de ônibus da subida do Machu Picchu, para eu não ter que enfrentar a fila lá em Águas Calientes para fazer a compra do ticket do ônibus. Então eu acho que é muito válido até vocês conferirem isso. Então eu precisei apresentar na Inca Rail para viajar até Águas Calientes, que é o povoado onde fica o Machu Picchu, e nos museus. Nos outros locais não precisava apresentar. Já em Lima, todo estabelecimento, seja ele grande, pequeno, médio, você precisa apresentar o seu cartão, o seu certificado de vacinação. Então é muito importante que você tenha ele de fácil acesso para otimizar a sua vida e seu tempo.
todo lugar que você vai, seja restaurante, lanchonete, bar, livraria, supermercado, cinema, você vai precisar apresentar o seu certificado, senão você não pode entrar. Então, primeiro documento, declaração jurada, certificado de vacina. E o outro documento que eu preenchi foi um pré-registro. Eu tinha visto no Skyscanner, né, nas minhas pesquisas da documentação necessária, lá no site do governo do Peru, diz que é necessário preencher esse pré-registro. É num aplicativo, você baixa no seu celular, você preenche, e diz que isso seria para otimizar a imigração e tal. Só que não foi utilizado. Eu até cheguei a mostrar na imigração, perguntando ao oficial se era necessário, né, apresentar, porque como estava escrito no site, mas ele nem olhou. Ele fez o processo mesmo ali comigo, aquelas perguntas sobre de que era o intuito da minha viagem, né, que era turismo, quanto tempo eu ficaria, para onde eu iria, qual seria o meu percurso, uma coisa bem light. Eu notei que algumas pessoas se demoraram mais no questionamento. Eles perguntam a sua ocupação, o seu trabalho também, mas comigo, particularmente, foi tranquilo. Foi uma passagem tranquila, porque eles já tinham conferido também a declaração jurada enquanto eu estava na fila. Então, acho que isso também otimizou um pouco. Depois, e eu vou deixar aqui também no link, se for, né, de curiosidade, essa questão do pré-registro. Eu sugiro fazer. Se está dizendo para fazer, você faz, porque vai que vai ser cobrado. Depois, na volta para o Brasil, você precisa apresentar. Para entrar no Peru não precisa, mas para voltar para o Brasil, você precisa apresentar um teste de Covid negativo, seja PCR ou de antígeno. Eu tive um pequeno problema com o teste porque o meu retorno era no domingo à noite. E eu pensei assim, a Lima é uma cidade enorme, não vou ter problema em encontrar um laboratório para fazer um exame, um teste de Covid. E, ledo engano, eu tive um problema danado porque nenhum laboratório, literalmente nenhum laboratório da cidade estava funcionando. Só consegui fazer o teste no estacionamento do aeroporto, com uma fila enorme, uma coisa louca, uma burocracia danada, uma espera de horas no sol. Então eu sugiro que você se organize, se o seu retorno for num momento como esse, no meu do domingo, de correr atrás antes, no sábado talvez, para fazer o PCR, mesmo que saia mais caro, para não passar perrengue. Ou então se organizar ajustando, marcando seu horário, não sei. O destino também às vezes nos prega peças, né? Mas é importante você se organizar também nessa relação do teste com antecedência, mas respeitando o limite de horário vigente, né? No momento, hoje, o Brasil está pedindo esse de PCR de até 72 horas ou antígeno de 24 horas. Você também precisa preencher um formulário da Anvisa. Você preenche, você printa ou imprime, eu printei, só que esse formulário também só mostrei em Lima. Aqui no Brasil mesmo eles nem olharam, só olharam, literalmente só passaram o olho no teste, mas se pede para fazer a gente faz, né, gente, por segurança, porque vai que alguém vai fazer uma inspeção realmente ali averiguar. Foi tudo bem, só uma passada de olho, sabe? O meu teste eles nem conferiram se estava positivo ou negativo. A moça literalmente abriu o papel em Lima, ela não leu, ela escreveu ok, tipo assim, ele tem um teste, vai, vaza, sabe? Então, mas é isso. Vou deixar aqui embaixo também o link na descrição para a declaração da Anvisa que precisa ser preenchida, ok? De documentação é isso, o que é necessário para ingressar no Peru e o que é necessário para voltar para o Brasil. O segundo tópico que eu pus para conversar com vocês é a respeito da pesquisa. Isso daí vai depender muito de pessoa a pessoa. Tem pessoas que são muito ansiosas, pessoas que têm quase um toque de organização, pessoas que gostam de uma coisa mais leviana, deixa a vida me levar. Essa viagem do Peru era meu sonho, assim, de infância mesmo. Desde quando eu estudei lá os maias, os incas e os astecas no ginásio, eu falei comigo que um dia eu estaria lá. Tem 3 grandes sonhos, que era conhecer, ver o nascimento de Vênus do Botticelli em Florença, Machu Picchu no Peru e o Japão. Nascimento de Vênus, Machu Picchu, agora já risquei da lista, tá faltando o Japão. Se alguém se dispuser aí comigo, bora que a viagem já tá quase organizada, só falta abrir essas fronteiras. Então, eu já tinha feito muitas pesquisas sobre essa viagem para conhecer o Machu Picchu, ao Peru. Essa viagem, ela, na verdade, aconteceria em 2020, aí eu não pude ir, tive que adiar por causa da pandemia. E ano passado, nas férias de julho, não pude ir por causa da pandemia.
Eles abriram as fronteiras, se eu não me engano, em setembro, no comecinho de setembro ou comecinho de outubro, não me recordo, mas acho que foi o comecinho de setembro. E aí eu falei, não, se eu não for dessa vez, mesmo nós estando ainda em pandemia, mesmo com essas restrições, acho que se eu não for agora, não vai acontecer mais, não sei, sabe? Porque nós estamos vivendo um período de incerteza, de muita loucura, mas acho que também nós precisamos, na medida do possível, nos permitir viver, sabe? Com cuidado, com tudo com um olhar manso, eu acho, que é o mais importante, mas a gente não pode deixar de viver. Então, eu não me arrependo de ter ido, mesmo nesse contexto de pandemia. Claro que eu nunca tinha imaginado que eu subiria o Machu Picchu de máscara, mas subi, né? Enfim, eu acho que você tem que ver ali qual é a sua prioridade. A minha prioridade era realizar esse sonho e a viagem foi assim, nem nos meus sonhos mais íntimos eu tinha imaginado que seria tão fantástica. Então acho que este era o momento exato mesmo que tinha que acontecer. Então, pesquisa. A pesquisa vai depender do que você espera da viagem, de qual é o seu desejo, se é um sonho de verdade ou se é apenas mais uma viagem. Acho que ir para o Peru nunca vai ser apenas mais uma viagem, não é? Então, é muito importante que você pesquise para você ter uma ideia do que você quer fazer, para não chegar lá cru, né, sem nada. O que você puder organizar antes, eu acho que é válido. O próprio ingresso do Machu Picchu, é claro que hoje em dia com as restrições, é, não é aquela loucura de estar lotado. Eu dei a sorte, eu marquei, eu comprei meu ingresso já daqui do Brasil, né, o ingresso e o trem. Eu comprei pro primeiro horário, que eu queria chegar para ver o sol subindo, aquela neblina, era o que eu desejava mesmo. Fui no primeiro ônibus, eu dei a sorte, gente. Eu era o quinto da fila para entrar no primeiro horário. As 4 primeiras pessoas que estavam na minha frente foram para o Huayna Picchu. E aí, e as que estavam depois também. Ficou basicamente eu e o meu guia, que eu contratei um guia particular. 80-85% do meu passeio no Machu Picchu foi sozinho, com o meu guia. Não tinha gente conversando, não tinha gente espantando as lhamas, atrapalhando as fotos. Eu tirei umas fotos fantásticas. Meu guia maravilhoso, por sinal, o Ernesto, melhor guia da vida. Ele fazia as melhores fotos, ele mandava eu fazer as poses, fazia uns locais assim que eu achei fantástico, uma energia única, singular. Acho que vai depender muito do que você espera da sua viagem. Então, se você quer uma coisa mais ah, redondinha, você precisa fazer a sua pesquisa antes, porque senão você vai chegar na cara e na coragem. Mas aí eu queria que essa viagem também fosse uma questão de amadurecimento pessoal. É, eu sou uma pessoa muito controladora às vezes, então eu tinha posto pra mim que eu sairia daqui definido o Machu Picchu e aí eu veria depois. Eu já tinha uma ideia do que eu queria fazer, mas eu veria depois, no decorrer da viagem, o quais passeios eu faria. Eu tinha o desejo de ir às Montanhas Coloridas e a Laguna Humantay. Era essa tríade de coisas que eu queria fazer. O Machu Picchu eu faria de qualquer jeito. Foi fantástico. Então, quando eu estava organizando, aí logo que eu cheguei, aí eu fechei um passeio da Montanha Colorida. E aí eu pensei assim, se eu sobreviver à Montanha Colorida, eu marco a Laguna Humantay. Então, eu fui à Montanha Colorida, foi incrível. Aí eu esqueci de dizer que eu tive a sorte de não sofrer com mal de altitude, que muita gente sofre. Eu já tinha, nas minhas pesquisas, isso era o que mais me preocupava, eu confesso, porque eu tenho um problema de enxaqueca, eu passo muito mal, de pressão baixa e tal. Então, essa era a minha preocupação, de passar mal com a altitude e acabar não conseguindo usufruir e aproveitar da minha viagem. Graças a Deus eu não senti nada de mal de altitude. Eu tomava chá de coca todo dia, isso pode ter ajudado ou não. Masquei folha de coca também, mas só nos primeiros dias, eu confesso. Uma coisa que eu fiz, que eu tinha visto num vídeo da Carol Moreira, não sei se vocês a conhecem, que fala de cinema, né, e séries, que ela, da viagem dela, ela tinha falado que de uma amiga tinha indicado para ela tomar vitamina B12 antes de viajar. Ela falou que começou a tomar porque também não custava nada, não passou mal de altitude. O que eu fiz? Eu vi o vídeo da Carol, comprei uma vitamina, comecei a tomar 2 semanas antes da minha viagem, não passei mal, não tive problema de sorote. Então, foi a vitamina? Foi a folha de coca? Foi o destino? Não sei, gente, mas eu acho que eu só consegui ter a viagem que eu tive também porque eu não passei mal. Porque se você passa mal, você não aproveita. Então, pra mim foi muito tranquilo mesmo, assim, de não ter dor de cabeça, de não passar mal, conseguir subir a Montanha Colorida, mesmo real, sem
eu tinha colocado de meta que eu não usaria os cavalos. Tem uns cavalos que você pode subir até certo ponto, só que eles parecem muito, muito, muito sofridos mesmo, muito explorados. Eu queria subir, testar o meu limite mesmo, sabe? Então você passa um bom pedaço, não vou dizer que é plano, mas que dá pra ir numa boa, e o final, a etapa final da trilha, da Montanha Colorida, eu quero dizer, que é mais íngreme, que é mais puxada, que você precisa parar pra respirar, mas eu consegui. Então aí, quando eu passei, que eu vi aquilo, eu falei, não, eu não ia ficar o tanto de dias, né, que eu tinha programado em Cusco. E aí, eu cheguei do passeio da Montanha Colorida e falei, não, se eu conseguir vir nesse, que é o mais alto, que é uma das trilhas que as pessoas dizem mais difíceis, né, do mundo, assim, eu falei, eu não posso deixar de ir na Laguna Humantai. Então eu estendi a minha estadia em Cusco por mais 2 dias. Ah, isso também foi uma coisa que eu tinha visto nas minhas pesquisas e que pra mim, eu sabia que eu precisaria fazer, que era entre um passeio desse, perdão, um passeio desse mais puxado e outro, eu dei um dia de descanso pro meu corpo, fazendo passeios ali na cidade mesmo, museu, fazendo um city tour, fazendo uma coisa mais light pro corpo também não ficar muito sobrecarregado. Então, eu estendi minha estadia em Cusco, fechei o passeio na Laguna Humantai. Gente, no dia tinha tudo pra dar errado. No dia, era o meu último dia em Cusco, né? Eu ia embora no outro dia de manhã. Me largaram no hotel. Teve um problema com a agência. No fim, na hora que eu tava quase desistindo, 1 hora e meia de atraso. Aí o dono da agência foi no meu hotel resolver comigo, tentar me levar de táxi pra encontrar a van onde estava o resto do pessoal. Só que aí não deu. No fim das contas, resumindo aqui, quem quiser saber a história completa, depois me chama lá no Insta pra contar, porque é só pra rir. Coisas do destino. Eu acredito muito nisso, no destino, no Maktub, sabe? O que tinha que acontecer, que estava escrito. No fim das contas, conheci uma das pessoas mais maravilhosas do mundo, que é o Abraham, o dono da agência. Acabou fazendo um tour privado pra mim. Fomos de táxi pra Laguna Humantai, pensa. Eu, o taxista e o Abraham chegamos lá, o taxista ainda subiu com a gente. O Abraham me deu o tour mais incrível do mundo, muito, muito, muito bacana, muito de gente boa, respeitando o meu tempo, respeitando os meus limites. Aí sim eu penei um pouco na subida, porque na Laguna Mantai você passa um período muito pequeno andando numa estradinha, né? Para chegar da entrada do posto de entrada até onde começa a trilha de fato, e depois é só subida. Só subida, só subida, só subida, só subida. No começo eu fui, aí depois eu comecei a parar. Eu falei, não vai. Você tenta respirar, o ar não vem. Você tenta puxar e o ar não vem. E aí ele falava, não, vai no seu tempo, respeite o seu tempo, eu tô aqui pra isso. E aí, e incentivando, sabe? E às vezes quando eu ia engatava e ele falava, você quer beber água, tá tudo bem? Eu acho que isso faz toda a diferença. E eu não me arrependo nem um pouco de ter prolongado essa estadia em Cusco. Depois eu até pensei em ficar mais alguns dias, mas eu já tinha fechado o hotel em Lima, porque foi incrível. É incrível. Esqueça tudo que você vê no Google, tudo que você vê de imagens, de fotos. Eu já achava lindo, só que eu ficava, gente, tem alguma manipulação nessas fotos, é impossível. Quando você vê aquilo ao vivo, aquela água, aquela montanha, é uma coisa de outro mundo. Me dava uns arrepios, assim, sabe? E eu me senti, eu sempre falava com as pessoas que eu conversava que eu me senti muito. Eu sou fã do Senhor dos Anéis, eu me sentia no Senhor dos Anéis, sabe? Assim, uma coisa bizarra de linda, gente, bizarra mesmo. E aproveitando esse gancho do que eu falei agora, eu vou puxar o terceiro tema que eu tinha colocado aqui, o terceiro tópico, que era conheça o seu corpo. Eu acho que é muito importante você saber, você entender as suas limitações, você entender o seu organismo. Eu sou uma pessoa que eu acho que de ter já passado tanto mal de pressão baixa e enxaqueca, eu sei quando eu tô chegando meio no meu limite. E aí teve alguns momentos nessa trilha da Laguna Humantai que eu pensei que eu não fosse conseguir. Que eu juro mesmo que eu puxava assim e o ar não vem. Só que aí nesse incentivo do Abraham, dele, dessa calma dele, não foi nem incentivar, foi a calma mesmo, que me motivou a seguir em frente. Eu falei, não, eu completo essa trilha, nem que eu dobre o horário. Nem que ao invés de 1 hora e meia eu faço faço 2 horas e meia, o negócio é chegar lá em cima. E aí eu também optei por não ir de cavalos. Lá mesmo na Laguna, eu achei os cavalos ainda mais sofridos do que os da Montanha Colorida. E, gente, quando você chega lá em cima, compensa tudo. Claro que não tem problema. Se você sabe, você está sentindo mal, se você
vê que você não vai aguentar subir por sua conta, você sobe de cavalo, se for a sua opção, você não vai deixar, você já está lá, você não vai deixar de fazer o passeio. Eu tô falando, do meu ponto de vista, eu não acharia bacana. Mas por quê? Porque eu quis me desafiar também, é o que eu falei há alguns minutos atrás. Eu queria que essa viagem fosse um amadurecimento pessoal, interno, espiritual e também físico. Porque eu gosto de me colocar nessas situações, né? Na minha vida, eu gosto de sempre estar me desafiando. Então, eu pus esse desafio de cumprir esses passeios dessa maneira, no meu tempo, no meu ritmo, respeitando as limitações do meu corpo. Claro que se eu estivesse passando mal, talvez eu não conseguiria subir tudo. Mas, graças a Deus, não aconteceu isso. Então, conheça o seu corpo. Teve uma situação que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Na Montanha Colorida, eu vi uma mulher caindo, uma mulher caiu na montanha. Uma cena bizarra de filme mesmo, sabe? E, enfim, você tem que conhecer até onde você pode ir, até onde que você tá aguentando. Você não tem que forçar nada, eu acho, pra ninguém, pra mostrar nada pra ninguém, pra fazer a foto ideal, pra fazer, sabe? Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Eu acho que o que importa muito é você. Você curtir a sua viagem da melhor maneira possível, sem causar danos a si mesmo. Porque senão senão perde o propósito, não é? Isso é até um outro ponto que eu gostaria de falar, porque igual, enquanto eu tava viajando, algumas pessoas às vezes mandavam mensagem, mas nossa, tá sumido, não sei o quê. Gente, eu tô vivendo a minha viagem, né? Eu tô vivendo um processo, assim, interno de transformação. Então, às vezes, a pessoa acha que você tá viajando, você tem que postar a todo momento no Instagram, você tem que fazer 1000 posts para os outros verem. E não é isso. Eu acho que numa viagem, especialmente numa viagem como para o Peru, em Cusco, especialmente, que é uma energia tão singular que não dá para explicar aqui em palavras. É só você estando lá mesmo para ver. Tem coisas que não tem sentido você fazer. Então, você se respeitar, você entender o seu momento, o seu ritmo e o seu tempo, eu acredito, pela minha vivência, que é o que vai fazer realmente a diferença na sua viagem, sabe? Você compreender até onde você pode ir, até onde você pode se desafiar e também entender e falar assim, não, até aqui eu vou, preciso pegar um cavalo, não, preciso fazer mais 10 minutos de descanso, não, preciso tomar uma água, preciso deitar. Tudo é válido, sabe? Tudo é válido quando a sua intenção é crescer, é amadurecer, é viver uma experiência única. Porque viajar para o Peru, num contexto de pandemia, nessa incerteza toda que a gente não tem, você pode virar a esquina e se contaminar, Deus me livre acontecer alguma coisa pior. Você tem que se compreender para poder vivenciar de fato essa experiência da melhor maneira possível. Você consigo mesmo, com quem estiver com você. Eu fui sozinho, eu acho que eu não falei aqui, né? Eu fui sozinho na viagem e eu acho que isso fez ainda uma diferença maior, porque eu precisava viver essa experiência sozinho, acredito eu comigo mesmo. Então é isso. Conheça seu corpo, suas limitações, seu tempo, seu ritmo, o que você quer alcançar, até onde você pode ir e quando precisa dar um passo atrás também. Isso, falando nesse sentido, do corpo, o que eu não passei mal em Cusco, que é mais alto, que tava um frio delicioso, por sinal, e aí vale a pesquisa, que até me perguntaram, mas você sabia que lá ia estar frio no verão? Eu falei, eu sabia, porque eu já tinha feito, né, muitas pesquisa até demais, que eu abro meu YouTube, já dá lá sugestões de vídeos sobre o Peru. Então, o que eu não passei mal em Cusco, eu passei mal em Lima. Porque eu tenho um problema com o calor, eu tenho uma doencinha de pele, não posso pegar sol e quando tá muito quente, minha pressão abaixa, e em Lima é um calor desumano. Eu tinha visto também isso nas minhas pesquisas. A cidade é muito alta, não sei se isso tem alguma coisa a ver, não sei lá. Eu sentia, gente, o sol grudado na minha careca. E 2 dias eu passei mal. Minha pressão baixou, fiquei baqueado, fiquei caído. E eu precisei cancelar Porque Lima eu tinha tirado pra fazer uma linha mais light mesmo, sabe? Ir pra parque, ir pra museu, respirar e rememorar o que eu vivi na semana anterior, nos dias anteriores, na verdade, em Cusco, para preparar meu espírito para voltar para João Neiva, para voltar para o Brasil. Só que eu tinha pensado em fazer 2 passeios fora de Lima, né, na verdade. Um que era num sítio arqueológico completamente a céu aberto, no sol, no calor, e o outro que era para o Acaxina, em Ica, no oásis, sabe? Lá no meio do deserto. Só que aí eu passei mal, falei, eu não vou,
porque eu não vou me botar passando mal com a pressão baixa e com tontura no meio do deserto debaixo do sol. Vai dar ruim, não vai ser legal pra mim. E eu não quero finalizar a minha viagem passando mal, tendo que ir pro hospital, ou enfim, o pior acontecer, sei lá, desidratar. Então eu cancelei e eu não me arrependo. Eu vivi muitas experiências bacanas em Lima, a cidade é linda, deslumbrante, linda, 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 linda mesmo, de, de encher os olhos, de você ver o quão bem cuidada é a cidade, o quão arborizada, as plantas, os animais, os gatos do Parque Kennedy, que eu acho para mim a melhor parte da viagem de Lima. E é lindo. Então você precisa se conhecer, você precisa se entender para chegar nesse ponto de falar, não, eu não vou dar conta desse passeio, porque se estão entendendo o que eu estou querendo dizer, não é deixar de fazer as coisas, deixar de curtir a viagem. É abrir mão de algumas coisas para poder curtir a viagem de fato. E o quarto e último tópico que eu pus aqui foi permita-se. Você precisa se permitir. Eu sou uma pessoa de natureza muito reservada. Eu acho que hoje em dia não cabe mais dizer que eu sou tímido, porque eu acho que eu consegui quebrar muito dessa barreira da minha timidez natural, assim, que eu sempre mantive como um muro na minha frente. Mas eu sou uma pessoa reservada, eu gosto do meu silêncio, eu gosto da minha quietude, na verdade, sabe? Eu gosto muito disso, dessa introspecção. Só que você viajar para um lugar que você não fala a língua, eu não falo espanhol, eu falo um inglês ali meio de sobrevivência, eu compreendo mais do que eu falo, eu acho. E em muitos lugares tem gente que não fala inglês, né? Então, no primeiro dia foi engraçado, porque na imigração, quando o cara desandou aquele espanhol lá, eu falei, meu Deus, parece aqueles áudios acelerados do WhatsApp. Eu falei, meu Deus, onde que eu tô me enfiando, sabe? Só que conforme você vai ouvindo, vai ficando mais natural. No final eu já estava compreendendo basicamente tudo, porque tem muitas similaridades com o português, né? Não fica perdida muita coisa ali na tradução. Mas você precisa se permitir ser humilde, você precisa se permitir aprender a conversar, a dialogar com o outro. O povo do Peru, eu acho que tirando as paisagens, a beleza natural e tudo, eu acho que o povo é a maior pérola, a maior riqueza daquele lugar, principalmente em Cusco. Eles nos acolhem de uma maneira tão linda, tão intensa, tão fervorosa e tão natural. Você vê que a gente consegue saber quando a pessoa está fazendo para agradar o turista e quando é dela. Igual no hotel que eu fiquei, eu fiquei perdidamente apaixonado, os donos eram um casal, um senhor e uma senhora, e eles não falavam inglês, e a gente teve altas conversas num portunhol ali, sabe? Uma coisa incrível, incrível, incrível mesmo. Só faltavam pegar a gente no colo, sabe? Eles nos tratam muito bem. As pessoas muito dispostas a nos ajudarem, a indicar o que você precisa fazer, o que você deve comer antes de ir embora, coisas imperdíveis de fazer no Peru, sabe? Assim, eu acho que a maior pérola daquele lugar são as pessoas. Você sente vontade de abraçar todo mundo. E eu passei a virada de ano lá, então o final do dia 31 e o início do dia 1º, principalmente, tinha uma energia assim única, 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 única na cidade, de todo mundo passando na rua e desejando um feliz ano pro outro. Eles com as coisas douradas, penduradas no corpo, no carro, passando com bandeirinha, a bandeira de Cusco, que é aquela coisa maravilhosa, da bandeira do arco-íris. Então, assim, acho que você precisa se permitir viver isso, experienciar isso, sabe? Essa imersão na cultura. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar os outros. Então eu gosto muito de ir para os lugares que não são também turísticos, sabe? Então eu me embrenhava numas ruelas, assim, numas vielas, numas feirinhas pequenas, que quando eu olhava assim, meu Deus, só tinha os nativos e eu, branco de 1,90 m, do olho verde, assim, perdido ali no meio, sabe? Isso pra mim foi dos melhores, essas situações assim são das melhores lembranças da viagem. Poder ver de fato as pessoas ali no seu dia a dia, aquela imensidão de cores, que é uma cidade muito colorida, e os cheiros muito fortes. Os cachorros, gente, os cachorros na rua com roupinhas por causa do frio, e as crianças, dá vontade de fazer a Nazaré com todo mundo, criança com cachorro, sabe? Uma coisa muito, 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 muito fofa mesmo. É uma cidade, nossa,
eu vim embora, eu saí de lá com vontade de voltar, sabe? Assim, se eu pudesse voltar já daqui a uma semana, assim, e, e, e ficar sentado lá na Plaza de Armas, observando, eu acho fantástico. As pessoas são incríveis, a comida é deliciosa. Eu engordei na viagem, pra variar, né? Tô me rasgando no retorno à academia, mas é uma experiência de vida que vai transformar a sua vida, eu tenho certeza, a partir do momento que você se permitir. Então, acho que é isso que eu tinha para falar de uma maneira bem aberta. Não vou falar aonde você deve ir, o que você deve fazer. Acho que imperdível. Claro, Machu Picchu, né? Esses passeios de questão de beleza natural e o resto você vai vivenciando a partir do que você espera da viagem. Então, eu acho que você precisa pesquisar bastante. Qualquer coisa me chama no Insta, me chama pra gente conversar um pouquinho, pra eu falar um pouco mais como que foi. Aí sim eu posso talvez falar, nossa, não deixei de comer isso, não deixei de fazer isso. Mas aqui eu queria trazer um pouco dessa questão da energia mesmo da viagem, da documentação. Todos os links do que vocês podem encontrar eu vou deixar aqui na descrição. Se programem bastante, façam as suas pesquisas para você compreender qual é o estilo da sua viagem também, porque não dá para você deixar tudo aberto para decidir lá, para você só entender os seus dias e tentar ajustar ali dentro do seu corpo, dentro das suas limitações, dentro do que você quer experienciar as vivências da viagem, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma maneira, tenha trazido, sei lá, um sorriso para o seu rosto, ou quem sabe se você ainda não tinha, trazer um pouco o desejo de conhecer o Peru. Eu já estou com vontade de voltar porque eu deixei de fazer muita coisa. É um país muito rico, muito grande, muito singular. Tem 1 milhão de coisas ali dentro. Vai do calor extremo ao frio, à neve, ao gelo, lagoa, montanha, cidade, prédios modernos, parques. É insano, é insano. A gente falando aqui enquanto brasileiro, a gente não tem ideia quando ouve falar na escola do quão rico, do quão grande é de fato a cultura peruana. Ai, gente, vão pro Peru, vão marcar essa viagem juntos, se vocês animarem, me chama aí pra gente fazer o Vale Sagrado, Salineira, sei lá, me chama as linhas de Nazca, tudo isso eu ainda preciso fazer, preciso voltar o mais rápido possível, ok? Um beijo pra todo mundo, fiquem bem na medida do possível. Aqui embaixo tem meu Instagram, quem quiser chamar lá tem fotos, tem vídeos também, eu acho que tem vídeos e reels, na verdade, da viagem, se você quiser ver um pouco daquelas paisagens de tirar o fôlego, ok? E é isso. Beijo, tchau, tchau.